Eu falei da mudança de posicionamento do Mota depois do jantar, do empoderamento do Alexandre depois do jantar, mas outro assunto depois do jantar do establishment foi justamente o Eduardo Bolsonaro ter sido o tema central desse jantar. E, aliás, o Eduardo não foi só, como eu disse aqui no programa, o assunto central nesse jantar, mas também em todas as redes sociais e na mídia internacional. Não importa quanto o PT tente pintar isso como covardia, etc. Todo o mundo inteiro viu com enorme gravidade o que aconteceu. O deputado federal mais votado da história do Brasil, filho do ex-presidente, que lidera as pesquisas para as eleições de 2026, tendo que se exilar nos Estados Unidos. Eu vi um dado no Jornal Globo, não me culpem por ter visto alguma coisa no Jornal Globo, de que nas primeiras 24 horas depois do anúncio do Eduardo, depois que ele havia, nas primeiras 24 horas, 171 reportagens em inglês foram escritas, das quais 118 foram em veículos americanos. Então não tenho dúvida, esse caso do Eduardo foi algo que foi muito visto no exterior. Enquanto isso, no Brasil, no jantar do establishment, o Igor Gadelha diz que o Eduardo foi alvo de chacota no jantar do Alexandre. Será que foi chacota mesmo? Ou será que foi desdém? Bom, em primeiro lugar, a gente pode fazer algumas conexões aqui. Primeiro, que como dizia, né, diz a notícia, Eduardo vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. KKK, bananinha. Como a gente pode... O Olavo de Carvalho já tinha dito, e eu disse inúmeras vezes no ar na Jovem Pan, risinho é argumento de puta. Isso é a primeira coisa. E segundo, quem ri por último ri melhor. Eu digo isso, tenho dito isso o tempo inteiro. Lembra de quando eles fizeram piada, KKK, quando o Trump ganhou as eleições? Quem vai ser o primeiro a perder o visto americano? Nunca vai acontecer. Hoje todo mundo sabe que a perda do visto deles é uma realidade. E todo mundo sabe também que eles estão muito incomodados com isso. A gente tem que deixar a foto do Alexandre com a orelhinha do Mickey já no arquivo para todos os programas. Não precisa botar hoje não, mas tem que deixar. Eu digo isso que eu sei por que eles estão incomodados, porque eu recebo informações de fontes próximas aos ministros. Então não é achismo. Não só aos ministros, mas a outras pessoas importantes que a gente vai falar aqui. Então eu digo, no Eduardo não vai ser diferente. Quem ri por último ri melhor. Aliás, o próprio Eduardo já se posicionou sobre isso de forma muito parecida. Ele disse assim, mais uma vez, o famoso sorrisinho tão falado pelo professor, o próprio Olavo. Ele está dizendo, risinho é argumento de puta. Antes das minhas viagens era motivo de piada, depois virou crime contra a pátria, e agora piada novamente. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim, soa mais como uma simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último. E é engraçado, porque tem gente que acha que eu pautei o Eduardo, eu escrevi tal coisa para o Eduardo, mas eu digo para vocês, a verdade é que há só um alinhamento de ideias mesmo, porque eu inclusive fui ver essa declaração dele depois de ter escrito essa parte do programa de hoje já. Então, coincidentemente, ele escreveu basicamente a mesma coisa, e eu nem falei com o Eduardo hoje. E, na linha do que a gente está dizendo, o que ele escreveu, tem uma pergunta. Será que eles têm mesmo razão para estarem rindo? Ora, quem falou sobre isso ontem foi o Metrópolis. Trump estuda pacotão de sanções sobre as autoridades brasileiras. Esse foi o Metrópolis. Mas Paulo, será? Bom, ontem foi o Metrópolis, hoje foi o Globo. Depois de Alexandre de Moraes, os próximos alvos da ofensiva bolsonarista nos Estados Unidos. E antigamente, eu acho legal, porque antigamente o pessoal achava que era tic-tac do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo fica fazendo tic-tac, vem aí. Eu pergunto, agora é tic-tac do Metrópolis? É tic-tac do Globo? A velha mídia está a serviço de Paulo Figueiredo e seu tic-tac? Ontem nós lemos a reportagem do Metrópolis, então hoje eu vou ler aqui também um trecho da reportagem do Globo. Depois de Alexandre de Moraes, os próximos alvos da ofensiva bolsonarista nos Estados Unidos. Os bolsonaristas mantêm o ministro Alexandre de Moraes como alvo prioritário, mas aliados do ex-presidente afirmam que as novas frentes farão parte de uma estratégia orquestrada em diferentes fases para tentar desgastar o Supremo e o Judiciário brasileiro no modo conta-gotas, de forma a forçar um recuo por parte da Corte no julgamento contra Bolsonaro,
além de criar um ambiente para aprovação do projeto que visa anistiar os envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. Bom, a primeira coisa aqui é que nunca se tocou no assunto do julgamento do Bolsonaro. Então não há objetivo de desgastar a corte, blá, blá, blá. Não, sem dúvida nenhuma, a aprovação da anistia, mas o objetivo final é o restabelecimento da democracia no Brasil. Ninguém nunca pediu nada aqui em favor de Bolsonaro, de não sei o quê. Continua a reportagem. Como publicamos no mês passado, os bolsonaristas têm atuado em Washington, junto à Casa Branca de Donald Trump e ao Departamento de Estado, para que o magistrado, Alexandre, seja alvo do Tesouro americano por meio das chamadas sanções OFAC, sigla em inglês para Office of Foreign Assets Control, o escritório de controles ativos do externo do Departamento do Tesouro. Lembrem que ninguém tinha ouvido falar desse troço até vocês, no Paulo Figueiredo Show, começarem a ouvir. Agora está na grande mídia. E eles explicam, de acordo com a lei americana, as restrições da OFAC devem ser adotadas por instituições financeiras e empresas mundo afora, que estão sujeitas a sanções secundárias caso mantenham operações com alvos dos Estados Unidos. Isso significa que, mesmo que o alvo não tenha bem nos Estados Unidos, os alvos ainda podem ser afetados caso o pedido seja acatado pelo governo americano. Olha aí, rapaz, boa informação no Jornal Globo. Uma vez que afeta conta corrente, poupanças, cartões de créditos e demais serviços, este tipo de sanção é apelidado informalmente no país de pena de morte financeira. Desde fevereiro, aliados de Bolsonaro têm trabalhado junto a congressistas do Partido Republicano para a elaboração de uma carta a ser entregue a Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio, defendendo a inclusão de Moraes na lista da OFAC. Verdade, e vamos tratar mais sobre isso daqui a pouco. A equipe do Globo apurou que diferentes minutas têm sido estudadas pelo grupo. Verdade. O texto final deve prever um prazo de 60 a 120 dias para que, caso sejam adotadas punições contra Moraes, Rubio e o secretário de Tesouro, Scott Bessent, apresentem a Trump uma nova lista de pessoas a serem sancionadas caso necessário. Talvez não seja Rubio e Scott Bessent, talvez seja Mike Waltz, o National Security Advisor, talvez seja o Rubio e o National Security Advisor, não sei. É justamente nesta etapa que seriam incluídos os nomes do procurador-geral brasileiro, visto por bolsonaristas como o caso mais sólido por ser autor da denúncia da trama golpista. E de Gilmar, decano do STF, e Barroso, presidente do Supremo. Aí diz a reportagem. Entre os denunciados por Gonet está o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo. Paulo Gonet é o apóstolo, que também é cidadão americano. E, em última instância, bolsonaristas acreditam que as relações históricas entre o Brasil e os Estados Unidos poderiam se aplicar ao mesmo contexto de Israel. Isso é muito importante nas sanções contra a Haia, assim como a proximidade de Trump com Bolsonaro, a exemplo de Netanyahu. Já explico isso melhor. Gilmar, por sua vez, é visto como o articulador mais poderoso dentro do Supremo, além de ter sido padrinho da indicação de Gonet para a PGR em 2023. Alinhado ao Alexandre de Moraes e ao ministro Flávio Dino, indicado por Lula, o decano é visto por bolsonaristas como fiel da balança na coalizão da corte em torno de Moraes e na própria dinâmica interna na corte. Barroso, por outro lado, presidirá o STF até outubro de 2025, período que deve compreender boa parte dos julgamentos de Bolsonaro no tribunal. O texto a ser assinado por deputados e senadores republicanos e entregue a Trump e Marco Rubio deve ocorrer nas próximas semanas. Já a cronologia da inclusão Já a cronologia da inclusão de outros brasileiros como Gonet, Gilmar e Barroso dependerá da reação institucional às eventuais sanções contra Moraes, segundo brasileiros envolvidos na costura, explicaram a equipe do blog. Esta etapa, portanto, pode levar meses, segundo um deles. Mas o roteiro da ofensiva já está traçado, de olho na tramitação célere do plano do golpe no Supremo. As sanções OFAC são amparadas por uma legislação popularmente conhecida como a Lei Magnitsky, criada no governo Barack Obama de 2009 a 2017 para autorizar esse tipo de punição a autoridades estrangeiras violadoras de direitos humanos. Nos bastidores, bolsonaristas envolvidos na estratégia têm defendido que as sanções se concentrem nos alvos do judiciário e não atinjam seus familiares, ao contrário das restrições impostas por Trump a autoridades na Colômbia em janeiro. Também tem apelado para que não haja sanções comerciais contra o Brasil. Tudo absolutamente correto. Tudo absolutamente correto. Ou pelo menos substancialmente correto. Tem procedência. Obviamente, como a reportagem diz, isso não é algo pelo qual as pessoas devam ficar ansiosas. Já aviso que não vão ser 72 horas.
né? Todas essas coisas ainda estão sendo debatidas. Todo o processo é um processo lento, né? Você tem discussão de minuta, a discussão da minuta, depois feita pelos órgãos que produtores de política pública, eles passam pela revisão de figuras estratégicas, como o Conselheiro de Segurança Nacional, como o próprio Secretário de Estado, ou não, ou o Trump decide não passar por ninguém, mas certamente passam pelo White House Counsel, que é uma espécie de advocacia da Casa Branca, que é quem verifica se as minutas estão no formato adequado, se viola alguma lei, etc, etc. O que eu posso dizer para vocês é que eu já vi o material que está baseando essas ações. E eu posso dizer para vocês que é mais ou menos, não estou dizendo que é esse aqui, tá? Mas é mais ou menos um troço desse tamanho. Então não chega a ser assim. Não estou dizendo que é esse aqui não, tá, pessoal? Então, assim, não chega a ser do tamanho do inquérito das fake news, mas são talvez milhares de páginas consubstanciadas, com cópias de decisões do Alexandre, com cópias de reportagens na imprensa, da grande imprensa, com cópias de declarações, com cópias de testemunhos, contém meu testemunho, por exemplo, dentro do Congresso americano, com cópias de declarações de autoridades, com cópias de julgamentos, com cópias, por exemplo, das respostas da Interpol, do próprio Departamento de Justiça. A gente está falando de algo absolutamente consubstanciado, não é algo tirado da orelha, não é algo feito de forma amadora. Às vezes eu acho que tem gente que acha que a impressão é que a gente bate lá na porta e fala assim: Trump, sanciona aí o Xandão, pô, na moral. Não é isso. Né? O processo é um processo burocrático. Yeah.